Bom, pessoal, agora nós vamos simular aqui, tá? Nós vamos simular aqui, fazer um exemplo com vocês de nós usarmos, de nós fazermos aí um exemplo, né, de um processamento simples, usando a estação aqui nossa MGMT e uma estação, por exemplo, Rio Paranaíba, né? Rio Paranaíba está aqui a sudeste de... Vamos procurar ela aqui, ó, Rio Paranaíba aqui. Daqui de Monte Carmelo, né? Nossa estação aqui. Então nós vamos imaginar o seguinte, nós temos essa estação aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Essa visualização aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco mais limpa. A gente conseguir ver um pouco melhor aí as informações, né? Vamos ver se a gente consegue deixar um pouco mais limpo aqui. Vamos ver se... Bom, vamos deixar assim. Aí eu preciso aqui, ó, a estação que eu vou usar então, MGMT. Depois esse arquivo aqui é um arquivo KMZ que vocês podem baixar lá no próprio site do IBGE, tá? Então MGMT que está ali. MGMT aqui, olha lá. E vamos usar Rio Paranaíba, MGRP aqui. Ó, essa daqui já está do ladinho aqui. Olha lá, essa daqui, Rio Paranaíba. E a distância entre elas aí aproximadamente, nós temos aí uma distância aproximadamente entre as duas aí, de aproximadamente 160, né? Vamos arredondar aqui, 160 quilômetros de distância. Tá? Então, se a gente usasse aquela tabela, então imaginando que, claro, né, pessoal, a gente está aqui simulando o campo. Muitas vezes você trabalha com linhas de bases muito menores, distâncias muito menores, né? Mas estamos simulando aqui que um ponto é um ponto de coordenadas conhecidas. Eu vou considerar que MGMT é um ponto que já foi previamente determinado, né? E Rio Paranaíba é um ponto que eu não conheço as coordenadas e quero determinar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, MGMT vai ser minha base e Rio Paranaíba vai ser meu rover. Tá bom? Então, eu criei duas pastinhas aqui, uma chamada base e outra chamada rover, tá? E aí, bom, vamos aqui baixar os dados dessas duas estações, né? Vamos baixar os dados dessas duas estações. Basta acessar lá o site do IBGE, já mostrei isso para vocês. Vai lá em geociências, processamento geodésico, redes geodésicas, e dentro de redes geodésicas a gente acessa lá a RBMC. Né? Vamos lá de novo, redes geodésicas, RBMC aqui, ó, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sinais Sistema GNSS. Bom, feito isso, vamos fazer o download dos dados, que a gente vai simular o campo, né? Imaginando que MGMT é a minha base e Rio Paranaíba é o meu rover. Tá bom? Então, uma distância aí de 160 quilômetros. Então, se a gente fosse fazer aquela ideia daquela tabelinha que eu mostrei para vocês da aula do processamento relativo, né? Uma introdução sobre o método de processamento relativo, a gente chegou numa relação assim, né? Então, olha lá. Dupla frequência, vamos pensar aí, 20 minutos mais 2 minutos por quilômetro, né? Então, se a gente imaginar aí que a gente vai usar 20 minutos para 10 quilômetros, aí nós temos 160. Então, vamos imaginar que 150 quilômetros, né? Já vou ficar 20 minutos. 150 para cada 2 minutos, né? Então, seria 300 minutos. 300 minutos dá para a gente aí 5 horas. 5 horas de dados, né? Então, assim, ó, pessoal, para não ter dúvidas e não ter problemas, eu gosto sempre de arredondar um pouquinho. Então, podemos ter dados aí de até 5 horas e uns quebrados. Vamos arredondar aí para eu ter 5 horas e 20 minutos, né? Porque já tem os 10 quilômetros lá. Então, eu estou pensando aqui a gente... bom, eu fiz as contas certas aqui, né? Eu fiz quanto que eu falei? 150. Porque, lembra, eu estou falando 160 quilômetros. 10 quilômetros já dá os 20 minutos. Aí eu tenho 150 para cada 2 minutos. Cada 2 minutos eu tenho
10 minutos por quilômetro. Como é 150, então eu tenho 300 minutos, que dá 5 horas. Mais 20 minutos, 5 horas e 20. Vamos arredondar para 6 horas, por via das dúvidas, tá? Eu teria que ter pelo menos aí 6 horas de dados para questão da solução da ambiguidade, né? Não ter problemas aí de perca de dados, enfim. Então, 6 horas aí, claro, para esse comprimento aí de linha base. Tudo bem? Bom, dito isso, pessoal, então nós vamos ter que processar esses dados. E aí, como que nós fazemos, né? Nós vamos tomar MGMT como base e Rio Paranaíba como hover. Então, coordenadas conhecidas, coordenada desconhecidas. Estamos simulando o campo. É como se você fosse para campo, estacionar seu equipamento lá no marco geodésico, e tem uma chapinha metálica com coordenada conhecida, e num ponto aqui que você não conhece a coordenada. Você quer determinar, por exemplo, o limite do imóvel, enfim, que seja. É um ponto que você não conhece a coordenada. É claro que esse tipo de processamento é simples, é uma forma mais simples de fazer, é aquela ideia que eu expliquei na aula anterior, apenas uma única linha base. Ok? Bom, acessou lá a RBMC, vamos lá fazer o download dos dados, o acesso ao produto aqui, vamos ver dados diários aqui, ó. Dados diários, aqui, ó, download de dados, vamos selecionar nossas estações então. Então, as estações que nós queremos é MGMT, como a gente acha que é Monte Carmelo. Monte Carmelo está aqui. Eu vou querer de Monte Carmelo. Seleciono ela aqui, ó, vai aparecer aqui. E vou querer também de Rio Paranaíba. Vamos ver se vai aparecer aqui pra gente. Rio Paranaíba aqui, ó, MGRP. Vamos selecionar ela aqui, ó. Vai aparecer aqui pra gente. Data inicial, vamos pegar do dia sexta-feira, dia 1/10. Data final 1/10. Hynix versão 2. Fazer download. Aí espera um pouquinho que ele está fazendo a consulta aos dados. Assim que ficar disponível, nós fazemos o download, né? Então tenha um pouquinho de paciência. Então o que nós vamos ter que fazer? Foi para campo, coletou os dados, descarrega os dados do receptor. Com os dados descarregados, nós vamos importar ele aqui para o nosso projeto para a gente processar ele com a finalidade de obter as coordenadas do meu receptor móvel. No caso aí seria esse ponto. Eu não conheço, na MGRP, que eu não conheço, estou simulando aqui que eu não conheço as coordenadas. É claro que oficialmente é uma estação de referência conhecida, mas para propósitos didáticos, de aula, de ensino, estamos partindo do pressuposto aqui que esse é um ponto de coordenadas desconhecido, tá? Nossa simulação. Bom, tem os dados, ela está disponível, né? Então vamos baixar todos os arquivos aqui, ó. Clica aqui, baixar todos os arquivos. Vai baixar aqui pra gente. Eu vou colocar aqui na minha pasta, né? Minha pastinha aqui, deixa eu colocar na minha pasta aqui. Essa informação, deixa eu apagar a anterior. Aí eu vou extrair aqui do que eu acabei de baixar, tá, pessoal? Usando aqui o set-zip, venho aqui, extrair tudo. Extraio aqui. Bom, aí eu tenho o descritivo, claro, das estações, né? Bem como os dados aqui, ó, MGMT, MGRP. Então eu vou selecionar aqui MGMT, que é Monte Carmelo, é minha estação base, então eu vou colocar dentro dessa pastinha aqui, ó, base. Lá no meu MGRP, que é Rio Paranaíba, é minha estação hover. Então eu vou colocar aqui dentro dessa pastinha. E aí, claro, eu tenho o descritivo da estação de Monte Carmelo. Vou abrir aqui o meu Adobe, abrir o PDF. Então eu tenho o descritivo aqui, pessoal, da estação aqui de Monte Carmelo, MGMT. Tá? Então, esse descritivo traz o quê? As coordenadas conhecidas da estação. Olha lá, e o referencial associado. Tá bom? E eu tenho as coordenadas do tipo geodésicas, curvilíneas, geodésicas cartesianas, XYZ, com seus respectivos desvios padrões, e as coordenadas também no sistema de projeção UTM. O norte e este, claro, para eu saber a posição no fuso, né, que é o sistema UTM trabalha em fuso. No caso, aí está no meridiano central, menos 45. Tá? Bom, feito isso,
O que nós... É conhecido as coordenadas da estação base, né? E é importante, então, ter o conhecimento da... Por isso que é importante vocês darem uma olhada naquele banco de dados geodésicos do IBGE, porque ela tem as estações passivas, que tem marcos com coordenadas que foram homologadas oficialmente aí pelo IBGE. Tá? Bom, temos aí, então, o dado organizado, base aqui com sua respectiva informação. Aí, o que nós vamos fazer? Vou importar o meu arquivo. Então, eu preciso importar... A primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar os arquivos. Quais arquivos que eu vou importar? Bom, eu vou... Como a gente está simulando o campo, deixa eu extrair aqui mesmo. Extrair... O que eu faço para extrair tudo aqui? Vamos extrair aqui, ó. Pronto. Pronto, tá aqui os arquivos. Tem o arquivo Ratanaka, que é o arquivo de observação no formato Ratanaka, compactado. E os arquivos de navegação, que é coordenadas dos satélites. Quais arquivos eu vou precisar para processar? Eu preciso conhecer as coordenadas dos satélites e erro do relógio dos satélites, como também as observações, o que mediu em campo. O que mediu em campo? O que foi observado? Seu distância, fase da onda portadora, L1, L2, GPS, GLONASS, enfim. Está aqui nesse arquivinho. Então, eu vou importar esse arquivo primeiro, arquivo D aqui. Esse arquivo é o arquivo Ratanaka. O software aqui ele faz essa conversão automática, né? Já do Ratanaka para o Hynix. Caso ele não faça, vocês podem usar o que nós já explicamos na aula passada, usar aquele aplicativo que transforma de Ratanaka para Hynix, tá? E aí só importar o arquivo de observação, basta selecionar e trazer ele até aqui e soltar ele aqui, né? Como eu fiz agora. Caso não funcione, né? Arrastar e trazer aqui, você vai vir em Job, Import aqui, né? E aí, bom, ir até a pasta onde está os dados, selecionar o dado e colocar Open aqui, que ele vai já fazer aí a importação, enfim, baixar o dado. Bom, feito isso, pessoal, nós vamos agora, já fez aí para a base, né? Enfim, deixa eu fechar, tem um monte de pasta aberta aqui. Deixa eu fechar as outras pastas aqui. Então, fez isso lá para a base, né? Tá lá, o arquivo da base está aqui, o descritivo da estação importante, da coordenada que você conhece, do ponto conhecido, né? Claro que do ponto conhecido que nós estamos simulando, que é o rover, a gente não conhece as coordenadas. Vou extrair aqui também o arquivo. E vou importar de novo o arquivo de observação, no formato Ratanaka, o arquivo D aqui. Então, basta aqui e trazer ele para cá e soltar ele aqui. Pronto. Formou, olha lá, o que é essa linha cinza aqui, pessoal? Essa linha cinza que vocês estão vendo é a linha base não processada. Ela foi ali... Ela é mostrada com base nas coordenadas aproximadas que vem ali no arquivo Hynix, né, ou no arquivo Ratanaka das estações. Então, você tem lá latitude e longitude, né? Como a gente... Claro, o display dela, como que tá? Como a gente estabeleceu lá no projeto. Graus, minutos e segundos com 4 casas... 4, 5, não lembro agora. Nós colocamos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas aí de dígitos, né? Enfim. Nós temos aí, então... Monte Carmelo e Rio Paranaíba. E aí nós temos que ver aqui é os pontos, aqui nessa aba aqui de baixo, o ponto, então, está mostrando o nome dele, a coordenada aproximada. De todas essas informações aqui, o que é importante? A gente vai ter que informar se ele é um ponto de qual que é o ponto de controle. Como que aqui está escrito nono aqui, você vê que nenhum deles está configurado para ser ponto de controle. Nós precisamos informar ao software qual que é o nosso ponto de controle. No caso aqui que nós estamos simulando, como eu já disse, Monte Carmelo é o nosso ponto de controle. Então, nós vamos ter que colocar ele como controle, tanto em planimetria, latitude e longitude, pensando apenas na horizontal, quanto na altimetria, pensando aí na altitude, né? Então, ele vai ter controle tanto na horizontal, quanto na vertical, tá bom? Então, ele vai ter controle lat, long e altitude, ok? Bom, então, nós temos que informar a minha estação base, MGMT no caso. Então eu venho aqui, ó, controle, ela que vai ser, olha lá, eu selecionei ela aqui, ele já seleciona ali, ó. Aí eu venho aqui controle e vou colocar o controle vertical, horizontal, both é ambos, tanto horizontal quanto vertical. Quando eu coloco aqui, ele muda o símbolo ali, ó, pessoal, ela fica um triângulo, né? Um pontinho aqui no meio, mostrando que é um ponto de controle, diferente de um ponto de coordenadas conhecidas. Então eu sei que isso aqui é a base e sei que isso aqui é o rover. Né? E aí, claro, essas coordenadas aqui são coordenadas aproximadas. Nós vamos ter que entrar com as coordenadas aqui agora, informar as coordenadas
do ponto de controle, da coordenada, do ponto que eu conheço as coordenadas. Como que eu conheço? O descritivo da estação. Então, eu vou lá na base, ela tem o descritivo da estação aqui, né? Como a gente já abriu ali, enfim, vou abrir de novo aqui. Olha lá, eu tenho as coordenadas aqui, ó, geodésicas lá. Latitude, longitude e altitude. Bom, o que eu vou fazer então? No caso aqui, eu vou ver, ó, 18 graus, 43, 26, 77271. Vamos ver se às vezes está até certinho lá já. 77271, ó, já está aqui. Está correto, né? Então nem precisaria, mas no caso, pessoal, muitas vezes está num ponto de coordenada que você usou o seu receptor e é bom sempre verificar. Entrar com as coordenadas aqui certinhas da base, tá? 47, 31, 25, 66, 202. 47, 31, 25, 66, 202. Opa, já está correto aqui também. 912, 469. 912, opa, 461. Está errado aqui. Vamos, não é que está errado, é aproximado, né? 912, 469. 469. Olha lá, tem que digitar aqui. É dar 2 cliques aqui, ó. Ou muda por aqui, ou dá um cliquinho aqui, ó, e muda aqui. Tá bom? Depois que mudou aqui, ele já entende que você informou as coordenadas, a coordenada dele que é conhecida. Tudo bem? Então, essa é a primeira etapa, entrar com as coordenadas conhecidas da sua estação de referência, do seu ponto de controle. Nesse exemplo, eu vou fazer uma injunção absoluta. O que significa isso? Vou considerar que as coordenadas dele não têm variabilidade, não é uma constante. Então, eu não vou associar ele a um desvio padrão, uma precisão. Vou considerar que a precisão dele tende a zero. Depois está tudo zero aqui, mas tende a zero. Né? Tende a zero. Então, é um ponto assim que altamente preciso. Né? Tá? De modo que a sua variabilidade ali é insignificante. De modo que posso considerar ele como um ponto, um valor ali, um valor absoluto mesmo. Né? Por isso que é a injunção absoluta. Né? Enfim, sem variabilidade. Tá bom? É um ponto fixo. Então, a gente não coloca a informação de desvio padrão aqui, tá? A princípio. Tudo bem? Bom, dito isso, nós vamos agora... O que nós temos que fazer, né? Aí, outra aba que nós temos aqui, depois de definido o ponto de controle, tem o GPS Occupation aqui. Aí é bom verificar o que traz informação aqui pra gente. Nome do ponto, né? Nome do ponto. Tipo de antena, olha lá, TRM 59800, as duas têm a mesma antena, enfim, a altura da antena, modo que foi feita a altura, se foi feito na vertical ou na inclinada, que é slant, no caso aí vertical, enfim, mas é bom verificar em campo, início da coleta, fim da coleta, duração, no caso aí, claro, pessoal, é um dado de 24 horas do IBGE, mas o ideal seria a gente simular aqui, usar o TQC, cortar o arquivo e usar dados de 6 horas, como vocês já estão fazendo lá no PPP. Né? Então, aqui no caso, é dados de 24 horas. É claro que a gente, em campo, né, por uma linha de base aí de aproximadamente 160 km em linha reta, né, aproximadamente, teria que ficar pelo menos ali, a gente calculou, né, dá para calcular pelo menos 6 horas, usando aquela tabela que nós temos lá, né, essa tabelinha nossa, né? A gente sabe que a gente fez esses cálculos, aí nós temos que ficar pelo menos aí 6 horas, né, de coleta aí para essa distância. Né? Bom, dito isso, estático, taxa de coleta, fonte, de onde estão os dados. Aqui é o serial number do receptor, número serial. Intervalo de coleta em milissegundos é 15 segundos, né, que é 15 mil milissegundos, é 15 segundos, né? Semana GPS, número de épocas, né? Número de dados disponíveis, erro de centragem, né? Aqui, então você vê que erro de centragem da antena, erro da medição da altura da antena, enfim, também pode ser propagados aí para o receptor móvel, tá? GPS OBS é de fato o que nós queremos obter como processamento. Então vocês vão ver aqui que ele está formando exatamente, olha lá, ó, a partir do ponto de saída, from point to, ou seja, da onde está saindo aonde está chegando. Então a linha está saindo daqui indo nessa direção, tá certo?
formando essa linha base aqui, né? Ok? Método PP, cuidado, não é o processamento por ponto, não, é pós-processado aqui, pós-processado. Vejam que esse ícone aqui, ó, está... todos os ícones aqui estão tudo verde, bonitinho. Aqui apareceu uma informação em vermelho. Não é comum ficar vermelha, porque possivelmente está faltando alguma informação. Né? O que está faltando aqui para a gente? Está faltando um arquivo de quê? De efemérides. Então, além do arquivo de observação, que é o arquivo D, no formato Ratanaka, enfim, está faltando o arquivo G e N, que são as coordenadas dos satélites e erro do relógio do satélite. Eu preciso das informações para fazer o processamento das duplas diferenças. Eu preciso conhecer as coordenadas dos satélites e também ali principalmente as coordenadas dos satélites, né? Também tem a informação do erro do relógio do satélite. E aí nós temos o arquivo N, que é do GPS, o arquivo G, que é do GLONASS, né? Então eu tenho que importar esses arquivos também. Eu preciso importar das duas estações? Não precisa, pessoal, para esse caso. E eu recomendo o seguinte: não usar o arquivo de navegação, né, as mensagens de navegação, seja GPS, GLONASS, Galileu, enfim, que vem do seu receptor. E muitas vezes, quando você faz a conversão do dado do seu receptor para o formato Hynix, ele pode sofrer algumas falhas de informação. E esses arquivos aqui são arquivos associados aos satélites, que muitas vezes o IBGE utiliza dados que vêm da fonte do IGS. Então, são arquivos confiáveis e está associado a satélites, não está associado à estação. Tá? Então, eu vou selecionar aqui esses dois arquivos aqui, ó, do receptor base, e vou trazer eles para cá e importar eles para cá. Agora ficou verde, tá vendo que estava vermelho antes? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vamos ver se ele volta aqui. Acho que... volta lá. Ele tem que ficar, na verdade, vamos refazer aqui, ó, Ctrl Y, ele refaz, né? Ou você vem aqui em Edit, refazer, né, a importação. Vem aqui. Olha lá, ficou tudo verde. Então, quando ficar tudo verde assim é legal, porque eu sei que não tem nenhum erro aí, né? Tem uma informação faltando ali. Então, tanto que se vocês forem lá em GPS OBS agora, olha lá, Orbit aqui, ó. Antes estava aqui, vamos voltar de novo aqui, vou dar um Ctrl Z novamente, olha lá. Fica vendo, ó. Absent, que estava faltando, arquivo de efemérides. E aí eu não vou conseguir processar os dados. Se você vir aqui, ó, Process, e pedir para processar os dados, você vai ver que ele não vai conseguir processar os dados sem a informação do satélite. Vai trazer uma mensagem de erro para a gente. Tá? Vou até deixar aqui ele processando ali, mas vocês vão ver que vai dar um problema. Vai trazer uma mensagem de erro. Né? Bom, não trouxe uma mensagem de erro, por quê? Porque nesse caso eu já havia importado o arquivo, o broadcast aqui. Mas, pessoal, cuidado. Cuidado. Aqui foi porque eu já acabei importando o arquivo e ele acabou baixando o arquivo. Tem acesso à internet e também busca esses arquivos via internet. Tá? Então, é claro que no dia a dia, se tiver absente aqui e vocês mandarem processar, você vê que ele não processa o dado. Tá? Bom, vamos fazer da forma correta aqui, bonitinho. Vamos importar o arquivo aqui. Ele já buscou na minha pasta. Agora apareceu o broadcast aqui. Broadcast é efemérides transmitidas, não é as precisas. Eu posso usar as precisas também. Bom, aí é só vir aqui Process. O que eu vou obter? Então, vamos lá. Fui para campo, planejei o campo, coletei o dado de campo, trouxe para o computador, transformei em arquivo Hynix, Ratanaka, etc. Informei quem é a minha base do software. Falei, esse aqui é o ponto de controle. Entrei com as coordenadas conhecidas do ponto de controle corretamente, de acordo com a descrição oficial daquela base. Ocupação. Olhar se está faltando alguma informação. Se tiver alguma coisa vermelhinha aqui que está faltando alguma informação. Altura da antena. Aqui a altura da antena, no caso aí já é conhecida, mas muitas vezes se foi para campo, mediu. É bom entrar com a altura que você de fato anotou em campo. Então vai com uma caderneta em campo. E anota certinho a altura da antena. E o modo de o método que você fez para medir. Você mediu ela na direção vertical ou na direção inclinada? A direção inclinada, vai na direção vertical. Né? Informar a direção, né? A orientação que você fez a medição aí da altura da antena. Feito isso, pessoal, bom, aí sim, né? Tá tudo certinho, bonitinho, verificou a questão da altura da antena. No caso aqui tá ok, né? Já esqueci de comentar isso.
E aqui, claro, as efemérides aí, usando as efemérides, no caso que eu estou usando as efemérides transmitidas. Não esquecer do arquivo NG de uma das estações, tá? Não precisa usar das duas, porque é um arquivo global para todas as estações aí, no caso do arquivo usado lá na RBMC, tá? Aí eu venho aqui Process, claro. Lembrando, né? Os dois arquivos que eu selecionei aqui, pessoal, lembra que é simultâneo? É do mesmo dia. O dia 1 do 10, as duas estações que eu usei foram coletadas, né? Tanto o MGMT quanto o Rio Paranaíba, tanto Monte Carmelo quanto Paraíba, foram para campo, estacionei equipamento aqui, o cara estacionou o equipamento aqui, os dois falaram assim, vamos começar a registrar os dados. Eles começaram a registrar os dados ali simultaneamente. É claro que pode ter uma diferença de alguns segundos de um para o outro, mas isso não tem problema, né? Mas começou ali a coletar os dados de forma simultânea, né? Os mesmos satélites visíveis, enfim, registrou esses dados e aí nós partimos, depois de coletar os dados, campo, mediu a altura da antena, claro, né? Até o marco, ambos os pontos, né? E aí vai para o escritório fazer o processamento, que é o que nós estamos fazendo agora, né? E aí, bom, claro, tá a duração de 24 horas. É claro que a gente poderia ter feito aí um simulado 6 horas de dados. Bom, vem aqui F7 ou processamento. O que nós vamos obter então com processamento, pessoal? Lembrando, né? Processamento relativo estático. Primeira etapa aí é o processamento, que é o processamento das duplas diferenças. E nós vamos obter quem? Delta X, delta Y, delta Z, ou delta E, delta N, enfim, delta H, delta latitude, enfim. Nós vamos obter a distância, base, rover, suas componentes. Base e rover, ok? E aí nós vamos processar, tanto que a gente vai olhar GPS e OBS aqui, ó. Vocês ficam vendo, vamos processar aqui, ele vai processar a linha base, usando efemérides transmitidas, né? E vai vir com várias informações aqui, né? Vamos aguardar. Claro, como o arquivo é de 24 horas, demora mais um pouquinho, olha lá. Ele obteve, olha lá, DN, ou seja, a diferença na direção norte-sul, no caso aí, claro, né? MGRP está mais ao sul em relação ao MGMT, está a 54 quilômetros ao sul e 348 metros aí, 421 metros, desculpa, então 54.348,421 metros ao sul de MGMT. Está a leste, né? A 146 quilômetros, 313,572 metros, né? 146 quilômetros aproximadamente. E a leste, né? E está mais baixo que de MGMT, né? Então a diferença aqui, Rio Paranaíba é mais baixo que, está um ponto mais baixo que Monte Carmelo, né? Uma diferença aí de desnível, um desnível aqui. Só que claro que é o desnível em relação à altitude geométrica, né? Não é o desnível calculado pelo nível óptico, lá que vocês veem em topografia 2, mas é o desnível entre esses dois pontos em relação ao elipsoide. Então nós temos aí, ó, quase, né, 1,7 km, né? 1.600, né? 1 km, isso. 1.699,438 metros de diferença de nível. Tá bom? De Monte Carmelo para estação Rio Paranaíba. Tá? Método pós-processado, né? Foi pós-processada a linha base. Lá, solução fixa. Né? Poderia ter acontecido solução flutuante. Eu até esperava que desse uma solução flutuante. Vou mostrar isso. Vou fazer um processamento aqui usando arquivo, por exemplo, de 2 horas. E vocês vão verificar que a solução aqui vai dar uma solução flutuante. E nós temos que ver uma forma de resolver isso. Talvez eliminando alguns satélites, enfim. Bom, pessoal, aí tem outras informações aqui, como, por exemplo, né, o que é importante aqui para nós. Modelo de troposfera que foi usado aqui agora. Isso daqui, pessoal, é no sistema de geodésico local. Então, está mostrando a diferença que tem de coordenadas em relação a Monte Carmelo. Como se Monte Carmelo fosse a minha referência. E aí qual que é a distância que eu estou na direção
norte-sul, direção leste-oeste e em termos de desnível. Né? Em relação como que a estação vai daqui de MGMT para Rio Paranaíba, então está mostrando, ó, Rio Paranaíba está mais ao sul, que exatamente está mostrando aqui, né? Está mais ao sul, está a leste, e aí, além do sentido de direção, você tem a magnitude, o valor aqui, né? E o desnível, né? Em termos de altitude, né? Geométrica. Solução, pronto, é isso, pessoal. Nós temos aí as informações, né? A massa de elevação que foi usada, enfim. Aí você pode brincar, professor, eu poderia mudar, né, a massa de elevação lá para ver se melhora a precisão. Aqui a precisão na horizontal, olha lá, está dando uma precisão de 3,6 centímetros. Então, esse aí é desvio padrão. Desvio padrão horizontal, ou seja, latitude, planimetria. Latitude e longitude. Eu gosto de falar planimetria para entender, pessoal. Claro que o termo aqui não é bem apropriado, mas é a precisão horizontal, é o quanto eu tenho em latitude e longitude apenas, e aqui a precisão em termos do desnível, né? Na vertical. Vocês veem que a precisão na horizontal é melhor do que a precisão na vertical, né? Assim como ocorre no PPP que nós vimos. Lá, 3,6 centímetros. No delta E, delta N, vamos pensar assim. O componente horizontal da linha base. A linha base tem delta X, delta Y, delta Z. Né? Lembrando que, claro, delta X, delta Y, delta Z é o sistema cartesiano geodésico. Inclusive tem aqui, ó, o valor dele, ó, dx, que é o delta, né? Delta X, delta Y e delta Z aqui. Só que isso aqui é num sistema de coordenadas geodésico cartesiano, global, considerando lá o x, y, z de origem no centro de massa da Terra. Tá? Ao passo que, geométrico, né? O centro geométrico do elipsoide. Ao passo de que aqui o dN, dE, dHt é no sistema geodésico local. Por que local? Em relação a um ponto, né, tomado como origem, que no caso aí, MGMT. Então, MGMT como sendo 000, tudo zero, e MGRP em relação a esse 000 para esse ponto, né, no elipsoide. Então, Rio Paranaíba, esses valores aqui em relação a Monte Carmelo. Claro, delta X, delta Y, delta Z também em relação a Monte Carmelo, mas a origem do meu sistema de coordenadas lá no centro de massa da Terra. É claro que você fala, professor, é muito mais interessante eu trabalhar com as coordenadas do sistema geodésico local. Sim, mas depois na parte do ajustamento, a gente acaba tendo problemas porque aqui já envolve, para fazer o ajustamento aqui vai envolver cosseno, seno, e aí já acaba, aí tem que linearizar o modelo, etc. É melhor a gente trabalhar com dx, dy, dz. Né? E depois a gente pode expressar nossos resultados tanto no sistema geodésico local, quanto no sistema geodésico global. Né? Ou ainda em latitude, longitude, enfim, a curvilínea. Tá? E aqui, ó, mostra só interessante, aí para topografia lá. Azimuth em relação... O azimuth, né? Vocês observam o azimuth de MGMT para MGRP, né? Então, é claro que se vocês observarem essa linha aqui, ó, imaginar aqui que nós estamos... Vou pegar a mãozinha aqui, ó. E aí você imaginar que aqui é 0, né? O norte geodésico para cá, ó. Isso aqui até aqui seria 90. Você vai ver que vai dar mais ou menos, ó lá, 110, né? De MGMT para MGRP. Né? E a distância, aí, claro, ó lá, 156 quilômetros, né? E aqui é o ângulo, aquele ângulo que vocês veem lá em topografia, o ângulo vertical, né? A gente chama aqui, esse ângulo, cuidado, esse aqui não é o ângulo de elevação associado ao satélite. Isso daqui é o ângulo que você tem de MGMT a Rio Paranaíba, está associado com o desnível, né? Como o Rio Paranaíba está mais baixo, então é claro que, bom, é só imaginar aqui, né, pessoal? Isso daí é bem simples, né? Coisa que vocês já viram lá em topo, né? Mas tem a estação, uma estação que está aqui, olhando assim em perfil, e outra que está aqui. Então, se você olha na direção aqui zenital, você vai observar aqui, né, do horizonte do observador, né? Você vai ver que ela vai estar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo que é o ângulo vertical, né? Claro, como ela está mais baixo, né? Vai estar um valor negativo aqui, que no caso está dando menos 37 minutos, né? Tá certo? Associado a esse ângulo aí, esse ângulo vertical, tá?
Bom, isso pode integrar com a topografia, né? Então, se lá na topografia você está tendo medições de azimuth e distância, enfim, né? Calculando coordenadas, a gente pode usar essas informações também para integrar, por exemplo, com um levantamento com estação total. Ok? Bom, dito isso, pessoal, o que a gente pode fazer aqui de, quero melhorar a precisão aqui, né, nesse caso. Mas como é arquivo de 24 horas, para essa aula de agora eu não vou mexer nisso, mas poderia, por exemplo, melhorar a precisão. Lembrando que essa precisão aqui é da linha base, pessoal. Aí eu processei apenas os dados, não obteve coordenadas ainda. Não tenho coordenadas ainda. Eu não tenho coordenadas ainda. Conheci dizer que a linha ficou verde aqui porque a solução foi fixa, não teve nenhum problema no processamento. E aí eu tenho a precisão aqui da componente para a parte horizontal, 3,6 centímetros, e para a parte vertical, 4,7 centímetros. Ou seja, a horizontal é mais precisa do que a componente vertical. Tá bom? É claro que se você vir aqui com o botão direito na linha, botão direito aqui na linha, propriedades, tem também lá o desvio padrão no sistema geodésico. Lá, sigma de x, sigma de y, sigma de z. Só que é claro que esse sigma de x, y, z não é da coordenada. É de delta x, de delta y, de delta z. E aqui tem as correlações ainda, que podem ser convertidas em covariâncias, né? Acho que nas observações aqui talvez traga essa informação. Deixa eu ver. Bom, tem as correlações aqui. Mas também podemos ter informação das covariâncias. Ou seja, no final das contas, nós temos a informação da precisão também, né? Da matriz variância covariância, né? Da linha base. Né? Claro, com seus valores ainda. Observation aqui, eu tenho seus valores lá. dx, dy, dz, delta x, delta y, delta z no sistema geodésico global. Temos ainda informação que pode ser integrada à topografia, azimuth, ângulo vertical, distância e ainda no sistema geodésico local. Quanto que eu estou distante na direção norte-sul do meu ponto de referência, como eu estou saindo aqui do DMGMT, né? Leste-oeste, quanto que eu estou distante, né? Como se fosse um vetor, né, pessoal? E desnível, tá bom? Então, tomar cuidado que esse daqui é no sistema geodésico local. O azimuth também, isso daqui é calculado referente à MGMT, então também está no sistema local. E dx, dy, dz está no sistema geodésico global, tá bom? E aí é muito mais fácil a gente depois fazer todo o ajustamento, todos os cálculos nesse sisteminha aqui, sistema geodésico. Depois, para representar os resultados, etc., no final lá do processo, aí a gente pode transformar isso num sistema geodésico local, calcular azimuth, enfim, né? Mas isso daqui, pessoal, para deixar bem claro, né? Isso daqui é apenas informações, né? Esse delta x, delta y, delta z são as informações referentes à linha base. Eu ainda não determinei as coordenadas de Rio Paranaíba. As coordenadas do Rio Paranaíba eu não conheço. O que eu conheço é delta x, delta y, delta z. Então, voltando aqui naquilo que eu estava comentando com vocês, eu processei, o processamento. Eu tenho delta x, delta y, delta z, mais claro, associado à matriz variância covariância. Delta x, delta y e delta z. Né? Associado a isso, eu tenho ainda a matriz variância covariância, MVC. Né? E aí eu conheço as coordenadas da base, acho as coordenadas do rover. Aí eu tenho que vir, como que eu faço para encontrar as coordenadas do rover? Aí o próximo passo é vir aqui em Process Adjustment. Então, depois que processou, importou os dados, informou o dado do ponto de controle, verificou lá a questão da altura da antena, verificou a questão do tipo de antena, tipo de receptor, está tudo certinho, bonitinho, para não ter erro. Importou o arquivo de dados e de efemérides, tudo bonitinho, processou os dados, solução fixa, vem aqui, adjustment. Bom, isso daqui é claro, pessoal, depois eu vou comentar sobre isso daqui, né? O que ele fez foi basicamente calcular, estimar as coordenadas, lembrando que aqui o ajustamento não ocorre de fato. A gente aperta ajustamento, a gente pressiona ali, a gente seleciona adjustment lá no processamento, mas ele não faz o ajustamento, por quê? Porque a gente não tem, e nós não temos
redundância. Nós temos aqui três componentes e coordenadas para se estimar, x, y, z. E nós temos aqui ΔX, ΔY, ΔZ. Ou seja, nós temos 3 equações a 3 incógnitas. Vamos lá. Então, nós fizemos primeiro. Nós queremos determinar, vamos lá, né? Vamos colocar aqui em termos de equações, para vocês ficarem bem fera aí. Vocês estão medindo de um ponto ao outro aqui, um ponto de coordenadas conhecidos. Tudo bem, base. E aí, over. Lembrando que isso aqui é 3D. Então, você vai ter lá, processou os dados, no processamento você vai obter ΔX, base para o rover. A equação é essa. Vai ser igual mais o resíduo, né? Associado à observação do ΔX, base para o rover. Vai ser igual a quem? X do rover, X da base, enfim. X do rover, vou deixar assim, X do rover, menos X da base. Tem uma equação. A segunda equação é ΔY da base para o rover, mais o vetor dos resíduos, ΔY, base rover, é Y do rover, menos Y da base. ΔZ da base para o rover, mais o vetor dos resíduos da base, ΔZ da base para o rover, é Y da base, Y do rover, Z, desculpa, Z do rover, menos Z da base. Aí nós falamos, ó, o X do rover é o X da base mais o ΔX. O Y do rover é o Y da base, passa para lá, mais o ΔY. O Z do rover é o Z da base mais o ΔZ. Né? Podemos escrever a equação aqui. Por que essa equação aqui? Porque aqui você tem lá, ó, no formato do ajustamento, você tem o vetor LB, agora, mais o vetor dos resíduos, é igual a AX, né? E no caso aí, né, a minha matriz A, no caso, o número de observações que eu tenho, matriz A é o número de observações que eu tenho pelo número de incógnitas que eu tenho, U, né? Quantas observações eu tenho? 3. Quantas incógnitas eu tenho? 3. Por quê? A base, X da base, Y da base, Z da base, eu conheço. Legal. X do rover, Y do rover, Z do rover é desconhecido. Eu não conheço. É desconhecido. Né? Então, isso daqui é desconhecido. Mas veja só vocês. Para a única observação, eu tenho uma única conexão. Então, ela vai ser determinada unicamente por essa observação aqui. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Isso aqui é conhecido. É uma constante. Um valor aqui. E aí, o X do rover é isso daqui mais, claro, né, a coordenada da base que está no sistema de referência. Por isso que o seu rover fica em função da base, dessa constante aqui. E aí você tem o Y da base, o Z, enfim, né? Então você tem 3 equações a 3 incógnitas. Você tem N igual a 3 observações. Vamos pensar agora, o que acontece? Olha só, no processamento, isso aqui é importante, no processamento dos dados, quando você vai processar, ΔX, ΔY, ΔZ é incógnita. E a gente vai lá, processa e manda processar os dados. É um tipo de ajustamento. E vai obter ΔX, ΔY, ΔZ. É incógnita. É incógnita, pessoal. É parâmetro. Só como eu tenho vários satélites e muitas observações, eu tenho uma redundância ali, né? É incógnita. E, bom, estimei no processamento. O próximo passo é calcular as coordenadas do rover. E aí, como que eu calculo? Agora muda. Agora o ΔX, ΔY, ΔZ que veio do processamento dos dados, agora se torna observação para eu calcular as coordenadas, estimar as coordenadas dos pontos que eu não conheço. X do rover, Y do rover e Z do rover. Vamos sempre trabalhar com coordenadas geodésicas aqui, tá, pessoal? Sistema global. Geocêntrico. Ok? Nós vamos ter coordenadas geodésicas a serem estimadas aqui em função agora das componentes da linha base. É a mesma ideia do nivelamento geométrico. Nivelamento geométrico, você tem o que entre dois pontos? Você tem o desnível, ΔH, entre dois pontos, 1 e 2. Mais o vetor dos resíduos, 1 e 2. Isso aqui você mede em campo usando equipamento, o nível. Mede o desnível entre dois pontos. Isso daqui, a equação matemática disso é H do ponto 2 menos H do ponto 1.
Aí eu vou obter, aí um ponto eu conheço a altitude, o outro fica em função do desnível que eu medi. Só que eu medi apenas um desnível, né? Eu não tenho muita confiança. Qualquer erro aqui vai propagar para o meu parâmetro, minha coordenada. Eu não quero errar na coordenada. Não posso. Né? Então, olha só. É a mesma ideia, só que aqui é tridimensional. Você tem um ΔX, um ΔY, um ΔZ. Aqui é unidimensional. Então, no GPS, GNSS, relativo, estático, RTK também, é 3 componentes, tá? ΔX, ΔY, ΔZ. Aí você tem x de um menos x do outro. Essa aqui é a equação matemática do posicionamento relativo. Importante, etapa do processamento dos dados. Vamos obter ΔX, ΔY, ΔZ. Etapa para o cálculo das coordenadas do rover, que eu quero determinar. O ΔX, ΔY, ΔZ vira um vetor de campo, vetor de observação, mais o resíduo igual a x. Lembrando que associado a LB, eu tenho a matriz variância e covariância das observações. E é o SIG, que eu mostrei para vocês. Nós temos a MVC aqui, né? Vim aqui, clique em cima da linha, botão direito, propriedades, properties. E temos lá, covariance matrix aqui, ó. Sigma de x, sigma de y. A correlação está aqui, pessoal. Depois a gente mostra para vocês como pode calcular, fazer a conversão da correlação para covariância. Está tudo aqui. Então você tem a MVC pronta aqui, de certa forma. E aí, bom, aí é só partir para o abraço, né? É claro que para esse caso específico, que é apenas uma única linha base, eu não tenho redundância para o ajustamento. Eu tenho 3 equações, a 3 incógnitas, 3 menos 3, 3 observações, que vem do ΔX, ΔY e ΔZ para uma única linha base. E o número de parâmetros que eu tenho são 3 também, é o x do rover, y do rover e z do rover. Então, n menos u aqui, 0, né? 0 graus de liberdade. Cadê ajustamento aqui? Não. O que está acontecendo aqui nada mais é do que propagar os erros, as incertezas daqui, da linha base, sigma de ΔX, ΔY, ΔZ, as covariâncias, propagar para a coordenada do meu ponto aqui.